Boa tarde para todos e para todas. Estamos muito felizes de chegar a nosso terceiro evento sobre bancos de desenvolvimento. Este é nosso terceiro webinar neste segundo semestre e hoje temos uma invitada mais que especial. Nós contamos hoje com a professora Stephanie Griffin-Jones, que mais que conhecida por todos. Depois eu vou fazer uma pequena apresentação, mas estamos muito felizes dela estar aqui conosco. Este evento é realizado pelo Laboratório de Cooperação e Desenvolvimento do BRICS Policy Center, em parceria, que nos coloca também muito felizes e muito honrados, em parceria com a rede Jean Monnet. Estamos fazendo este evento conjunto, porque a professora Stephanie faz parte da rede, e ela amablemente, e a Andrea, que queria agradecer aqui, se disponibilizaram para a presença da professora hoje conosco. E eu queria passar para a Andrea, um pouco para apresentar a rede, um pouco quais são os itens de pesquisa, e etc., e um pouco para nos contar quais são as perspectivas da rede. Obrigada, boa tarde, bom dia, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a Maria Helena essa parceria na realização desse evento. A Stephanie Griffin-Jones é nossa participante, grande honra para nós ter na rede, a Stephanie, e surgiu então essa possibilidade, dado que o LACID, obviamente, tem feito uma série de eventos sobre a participação e o papel dos bancos de desenvolvimento, e na rede Jean Monnet, crise, equidade, democracia para a Europa e América Latina, esse é um dos temas centrais, o papel dos bancos de desenvolvimento, seja na crise de 2008, 2010, que a Stephanie tanto escreveu sobre, mas também nesse contexto atual e, sobretudo, no contexto de transição de mudança climática. Então, essa parceria realmente nesse evento nos dá uma grande honra. Eu vou colocar aqui no chat, inclusive, o endereço da rede, se alguém quiser continuar seguindo com as nossas atividades, e passo a palavra de volta, então, para a Maria Helena, para a gente ter nossa palestra. Obrigada. Obrigada, Andrea. Como estávamos falando, este é o terceiro evento da série Bancos de Desenvolvimento. Nós trabalhamos no primeiro sobre o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. No segundo, fizemos uma discussão sobre o Banco Nacional de Desenvolvimento, sobre o BNDES. E neste terceiro, vamos trabalhar sobre o papel dos bancos de desenvolvimento na transição verde, tomando como referência o Banco Europeu, a partir de um paper que a professora Stephanie Griffin-Jones trabalhou, e ela amablemente nos está apresentando hoje. Ele está público, está aqui no bate-papo, quem quiser acompanhar, para mais pesquisas posteriormente. A professora Griffin-Jones é uma economista muito conhecida na área do desenvolvimento, trabalha especialmente com fluxos globais de capital, fluxos para mercados emergentes, gestão macroeconômica dos fluxos de capital, tanto na América Latina, Europa Oriental e África subsaariana. Ela tem um trabalho muito importante sobre medidas para diminuir a volatilidade, os fluxos de capital, a probabilidade das crises cambiais, financiamento para o desenvolvimento, que é um dos nossos temas mais caros aqui no BPC, especialmente com foco nos bancos de desenvolvimento. Ela é diretora atualmente do programa de Financial Markets da Columbia University, mas também ela é professora emérita no Instituto de Development Studies de Sussex University. Bom, e não precisa mais apresentação. Ela tem escrito numerosos livros. Entre os últimos que ela tem escrito, talvez os últimos são Financial Crisis, Management and Democracy, e The Future of National Development Banks. Mas, bom, vocês podem encontrar, a professora tem um site que é público e que tem a maioria de todas as publicações abertas, o que é uma
uma razão mais de admiração, porque dá a possibilidade de todos acessar os seus trabalhos. Eu queria de novo, então, dar as bem-vindas e agradecer de novo a participação da professora aqui conosco. Nós vamos ter uma dinâmica hoje um pouco especial. A professora vai apresentar entre 20 e 30 minutos. Como é nossa única convidada, nós vamos, logo depois da apresentação, vamos ter umas meia hora para comentários, para discussões, para perguntas. Muito bem-vinda de novo e muito obrigada. Queria só lembrar que temos tradução simultânea. Aqui nesse globinho vocês podem escolher a língua que vocês preferirem. Muito obrigada, bem-vinda, professora. Muito obrigada a las dos personas, María Elena y Andrea. I think I will continue in English because my portuñol... Vou continuar agora em português, meu portunhol é um pouquinho fraco. Estou muito feliz em fazer parte desse ciclo de apresentações sobre os bancos de desenvolvimento, também como representante da Rede Jean Monnet. Eu quero falar um pouco, de forma geral, sobre bancos de desenvolvimento e também seu papel na transição verde, e depois vou focar em ilustrar como os bancos de investimento europeus, especialmente nessa transição verde, o papel que eles tiveram. Eu quero começar dizendo que, dado a importância crescente das mudanças climáticas, nós temos uma necessidade de mobilização dos nossos recursos de forma nacional, regional e de forma direta. E, com esse propósito, nós temos um instrumento valioso que são os bancos de desenvolvimento. Eles são atores já importantes. Numa conferência, todos os bancos de desenvolvimento se uniram, eram cerca de 500 bancos, e os números que foram somados, nós descobrimos que os totais de ativos dos bancos de desenvolvimento, tanto nacional, de forma regional e internacional, é de cerca de 19 trilhões de dólares. E o fluxo de empréstimos, créditos e transações é de cerca de 2,4 trilhões de dólares. E isso conta 10% dos investimentos mundiais. Então, são atores muito importantes. E o segundo ponto que eu quero dizer é que nós tivemos a crise de 2007, 2008, e agora, com a pandemia do Covid, é uma nova renascença, um renascimento dos bancos de desenvolvimento, do seu valor, da sua importância. E isso por duas razões. Primeiro, eles têm um papel cíclico, que é, em tempos ruins, muitas vezes os bancos privados, eles diminuem as suas atividades ou crescem de forma muito pequena, e os bancos de desenvolvimento têm recursos muito grandes que podem ser utilizados de forma rápida. Alguns exemplos: o maior Banco de Desenvolvimento Nacional no Reino Unido, ele encerrou as suas atividades no ano passado por conta da pandemia, ele aumentou em 78%. E o Banco Regional da Europa, que é o maior do mundo, ele aumentou os seus rendimentos em 65%. Então, nós temos uma atividade de empréstimos muito grande. E na América Latina, nós temos uma atividade de cerca de 90 bilhões de dólares. E no Brasil, infelizmente, o BNDES não aumentou os seus compromissos de empréstimo, infelizmente. Então, essa aqui é uma função importante. A segunda função importante, que é o tópico de hoje, é a necessidade urgente de transformações estruturais para que as economias
possam se tornar mais verdes, mais dinâmicas e mais justas. Então, estamos falando de uma transição justa para essas economias mais verdes e mais justas. Então, toda reforma estrutural grande precisa de muito investimento. E esse investimento é preciso de financiamento e os bancos de desenvolvimento, eles atuam sozinhos e em parceria com bancos privados. E é lógico que isso é central para todos os países, para o mundo. De forma mais geral, nós fizemos um estudo em que nós vimos 5 funções dos bancos de desenvolvimento. A primeira é uma cíclica. A segunda é encorajar a inovação e a transformação estrutural. A terceira função é aumentar a inclusão financeira. A quarta é o financiamento de infraestruturas dentro de cada região. E a quinta é ter funções que sejam ambientais, de baixo uso de carbono, por exemplo. Então, nós precisamos mitigar e adaptar as mudanças climáticas. Então, um ótimo exemplo do papel dos bancos de desenvolvimento, e eu acredito que é um que é bem interessante, é a questão da energia solar. O Banco de Desenvolvimento Alemão, ele teve um papel central em catalisar os financiamentos para os setores privados para investir em energia solar. E ele foi o único banco a fazer isso, e depois os bancos privados entraram nesse caminho. Então, foi uma iniciativa de muito sucesso. E depois os chineses, ao utilizarem o Banco de Desenvolvimento Chinês, que é o maior banco de desenvolvimento do mundo, que tem mais de 2,4 trilhões de dólares, decidiu fazer isso em larga escala. E o desenvolvimento da indústria de painéis solares nessa escala, isso implicou uma grande redução de custos, que foi muito positivo para a China e positivo para o mundo como um todo. Então, foi uma ótima ação externa. E essa foi uma ação diretamente liderada por bancos de desenvolvimento. Então, os bancos de desenvolvimento não usam apenas os seus próprios recursos, que usam o capital de seus próprios governos, mas eles também mobilizam outros recursos, como os recursos privados. Isso nos traz uma questão de como nós compartilhamos isso com o mercado privado, como desenhar os melhores instrumentos para uma utilização adequada. E também temos que falar dos riscos. E acho que é uma definição um pouco ruim, porque não conseguimos definir os riscos. O que o setor privado quer é transferir os riscos para os bancos de desenvolvimento. E a ideia, do ponto de vista de políticas públicas, é compartilhar os riscos entre os bancos de desenvolvimento e o setor privado. Eu vou falar um pouco mais disso depois, porque acho que é uma questão muito importante e um elemento importante quando você está desenhando uma política, um plano. E um dos papéis é o apoio à inovação, de forma geral, e também na questão da transição verde. Acho que no Brasil, o BNDES tem tido um papel muito importante em gerar recursos e projetos para a segunda geração do etanol. Então, teremos melhorias nos setores já existentes e também nos setores mais novos. Quando falamos de hidrogênio verde, questão de o uso do cobre e outros materiais. Quero dar também um outro exemplo que não está
ligado à transição verde, mas na questão da saúde. Os bancos de desenvolvimento aqui na Europa, com a Comissão Europeia, houve um apoio para um projeto para começar a desenvolver vacinas contra a Covid, e o resultado disso é que a associação usou uma parceria com a Pfizer, que tem a melhor vacina do mundo até o momento. Então, isso nos mostra o papel crucial, catalisador, de dar financiamentos em iniciativas. Então, existem algumas condições para que esses bancos de desenvolvimento funcionem bem. Um é ter um escopo decente. O caso do BNDES, em proporção ao PIB do Brasil, é um muito importante. Infelizmente, ele diminuiu nos últimos anos, mas como conclusão desse seminário internacional, é que um elemento crucial é ter capital suficiente. Em segundo lugar, também, ser afetado e afetar e mobilizar os fluxos privados de capital. No Brasil, por exemplo, temos bancos regionais subnacionais que podem colaborar. E como que esses fluxos privados são afetados? Através do empréstimo de capitais internacionais. Então, os bancos de desenvolvimento, além de fazerem empréstimos, eles catalisam projetos de financiamento. E isso é mais fácil para países que têm mercados de capital bem extensos. Em outros países também é interessante, porque os bancos de desenvolvimento ajudam no desenvolvimento do mercado de capitais. Um exemplo disso é a China, que não tinha uma economia de mercado, mas agora consegue fazer todo o seu financiamento através desse mercado. Temos também a questão dos títulos verdes, que é um mercado que está crescendo cada vez mais. Então, quais são alguns dos instrumentos apropriados? Um que é muito interessante é o uso de sistemas bancários paralelos e preços paralelos. Um banco de investimentos foi pioneiro nesse aspecto e começou a cobrar uma taxa sobre o carbono, o que foi uma proposta bem interessante. E até 2030, planeja-se ter 250 euros por cada tonelada de carbono, aumentando para 800 em 2050. Isso espera-se que desvie o financiamento das iniciativas que não são verdes e de todos os combustíveis fósseis. Falando ainda do Banco Europeu de Investimento, ele se comprometeu para que até 2025, 50% dos seus empréstimos seriam para iniciativas de mitigação da crise climática. Outro elemento que é importante, antes que eu me esqueça, eu gostaria de mencionar que agora no Congresso dos Estados Unidos, como parte de um pacote que o Biden está negociando, é um projeto chamado Acelerador Verde, que é um banco verde que emprestaria para o financiamento de ofertas de iniciativas verdes, mas também de áreas de baixa renda para fazer uma transição verde. E se for aprovado, será um ótimo negócio. Uma das conclusões da nossa conferência foi que não é para ser em um estado só, mas que os bancos nacionais de desenvolvimento precisam incorporar todos esses projetos em várias etapas. Por exemplo,
falando desses projetos que eu citei, seria muito importante o envolvimento dos bancos de desenvolvimento nacional. Então, através da mobilização de financiamentos internacionais e capital estrangeiro, os bancos de desenvolvimento também se envolvem nos projetos. É interessante ver como isso funciona. Por exemplo, durante a crise da zona do euro, os países da zona aumentaram em 10 bilhões de euros o capital do Banco Europeu de Desenvolvimento. Nos próximos anos, o banco aumentou os seus empréstimos por um total de 180%. Então, foi um investimento que se pagou 18 vezes. Então, agora eu gostaria de falar rapidamente sobre o Banco Europeu de Desenvolvimento e seu papel na transição verde. Nesse contexto do Acordo Verde Europeu, que diz que até 2050 a União Europeia estará carbono neutro, que foi um dos primeiros objetivos importantes a serem acordados. E isso tem a garantia do banco que até 2025, 50% das suas atividades serão de caráter verde. E que até o final do ano passado, todas as suas atividades já estariam de acordo com esse objetivo e que até 2030 mobilizará 1 trilhão de euros de investimento para esse propósito. Então, o banco, no momento, está emprestando 10% de suas atividades, 10% das suas atividades de empréstimo estão sendo externas à União Europeia, garantindo 35% de investimento em iniciativas climáticas. Foi definido um plano de ação climático usando o que se chama de taxonomia da União Europeia, que é definir quais são as atividades que são de baixo carbono, o que é bastante útil. Além disso, avaliando esse preço oculto do carbono, digamos. E são políticas em nível interseccional. Por exemplo, temos uma proibição de expansão para os investimentos de aumento da capacidade de combustíveis fósseis, um compromisso com energias renováveis e que o banco não iria mais financiar as iniciativas que não fossem verdes. Além disso, com relação às estradas, apenas as financiariam se fosse uma justificativa muito forte para tal. E esses projetos precisariam ser submetidos a testes específicos econômicos. Poderíamos criticar, como obviamente costuma ser feito, que eles poderiam fazer mais, investir mais em trens, particularmente antes de termos carros elétricos mais difundidos. E também é um problema que acredito ser interessante, é que o Banco Europeu de Investimentos tem uma subsidiária separada, que é o Fundo Europeu de Investimentos, para investimentos estratégicos, que também lida com os financiamentos de outro cunho. Então, nessas atividades é mais difícil monitorar os elementos da energia verde e da transição verde. Então, é mais difícil nos outros bancos de desenvolvimento guiarem as suas políticas quando são feitas através de intermediários financeiros. Então, podemos concluir que a ideia de que temos conquistas muito importantes e que o banco realmente precisa fazer mais ainda nessa direção.
Agora, uma outra conclusão, por mais que o banco seja muito grande, ele mobiliza muitos bilhões de euros por ano, mas como sua escala é bem grande, pois a Europa é bem grande, planeja para conseguir o seu objetivo de diminuir em 50% até 2050 as emissões, o banco precisa aumentar em escala para poder dar conta dessa meta. Em segundo lugar, precisaríamos ter garantias adicionais para que o Banco Nacional, o Banco de Desenvolvimento Europeu e os bancos nacionais de desenvolvimento consigam suportar e dar apoio a esse crescimento sem ter que dispor de tanto capital. Uma outra atividade é a ideia de que precisamos incentivar esses intermediários financeiros que vão contribuir para a descarbonização do continente. Como mencionei anteriormente, isso é um desafio muito importante e muito difícil, mas poderia ser feito, por exemplo, através de crédito especializado dirigido a certos setores ou alguns setores chaves da transformação verde. Então, o Banco de Desenvolvimento Europeu ou qualquer outro banco de desenvolvimento pode separar parte dos seus empréstimos para essas atividades verdes locais muito bem delimitadas. Outra coisa que pode ser feita é estabelecer um critério ao qual todos os empréstimos precisem cumprir para aderir a essas metas verdes. Além disso, algo que o banco já faz, mas precisa continuar fazendo, é exercer essa influência positiva sobre os outros mercados. Por exemplo, o BNDES se comprometeu, depois do Banco Europeu, a financiar um número de iniciativas verdes. Acredito que alguns instrumentos, através dessa taxonomia que a União Europeia já começou a fazer, alguns desses instrumentos podem ser exportados para outros países com sua própria taxonomia e introduzir esse preço oculto do carbono em seus mercados também. Isso poderia ser um instrumento muito interessante usado pelos bancos de desenvolvimento. E, por último lugar, temos a questão da necessidade de instrumentos mais apropriados para a transformação verde. Temos os instrumentos de empréstimo e de garantia, mas vimos um crescimento nas chamadas pela equidade no mundo pós-Covid. Tivemos todo esse aumento de preços durante a crise do coronavírus e isso poderia ser problemático para os bancos e para seus credores. Em segundo lugar, o uso da equidade, dos instrumentos de equidade, junto com alguns outros instrumentos de primeira camada, facilitaria essa troca, esse câmbio de políticas. Por último lugar, a equidade seria ótima para o Banco Europeu de Investimentos e para os bancos nacionais de desenvolvimento para compartilhar os riscos com o setor privado e com o setor corporativo, além de compartilhar os lucros, o que
seria o que faria com que o projeto fosse muito bem sucedido e o banco poderia investir os seus lucros em si mesmo, podendo no futuro fazer mais ainda pelos países. I think that there may be some interesting lessons learned from the European. Acho que temos lições muito importantes para aprender com essa experiência e também da experiência internacional em geral. Nós podemos concluir que o papel dos bancos de desenvolvimento precisam ser eficientes, com uma escala eficiente, tem mobilizar os fluxos privados, também usar os projetos que possam dar conta da questão climática e também projetos que possam entregar um crescimento e a transformação verde e justa. Muito obrigada. E agora estou pronta para as suas perguntas também. Muito obrigada, professor. Eu acho que foi ótimo toda a sua discussão sobre o papel dos bancos de desenvolvimento, esse papel fundamental na transição, na mudança energética também, que é uma das questões mais importantes, sobretudo o papel para mobilizar financiamento para a transição. Eu acho que é importantíssimo. Foi super interessante conhecer um pouco essa experiência do Banco Europeu e um pouco essa comparação com o nosso banco, que é o banco que é o BNDES, e as limitações que a gente encontra, na verdade. Eu queria um pouco partir por aí para essa discussão. Temos algumas perguntas e algumas discussões que eu queria já colocar, umas mais gerais e outras talvez mais específicas, mas talvez a gente poderia começar com uma que eu acho que é interessante colocar aqui, sobretudo que tem a ver com questões políticas. Eu acho que isso tem um elemento importante, porque os bancos nacionais de desenvolvimento, sobretudo, e nós vivimos bastante essa experiência, de alguma maneira respondem também a uma política do Estado, não é? Então, como conciliar essas políticas do banco com as políticas do Estado? Porque, de alguma maneira, tem que ter um propósito, tem que ter uma vontade política também do governo de investir, de respeitar o meio ambiente, de pensar na transição energética, de lutar contra as mudanças climáticas, e esse é um papel fundamental, né? Então, como alinhar essas duas questões, não é? Essa vontade política do executivo, digamos, com... I can't hear you. Não? Não consigo te ouvir. Você consegue ouvir? Se você quiser ouvir em inglês, você pode clicar ali. Não consigo ouvir ninguém. Are you listening with the interpretation? Você consegue ouvir com a tradução? Não, só o português. Você consegue entender o português? Você também pode ouvir em inglês. Você pode ouvir em inglês, isso. Será que foi o problema? Estão me escutando? Yes. Now it's okay. Está me escutando? Sim, agora sim. Sim, eu estou ouvindo. Yes. Sim. It's okay. O problema sou eu, não sou eu. Não, dá para ouvir. Eu só não... Stephanie, you prefer to listen in English? Você prefere ouvir em inglês ou português? Eu só quero ouvir. Pode continuar. Não estou escutando. Eu sou agora que não estou escutando. Maria Helena, we can hear you. You can talk.
Maria Helena, você pode falar. A gente consegue te ouvir. Pode falar, pode continuar. Maria Helena, pode. Agora sou eu que não estou escutando. É porque, Marilena, você Não dá mesmo. coloca off ali no globozinho, interpretation, coloca off, que aí você vai ouvir o áudio ao vivo. Não escutei, Lia. Agora repete, que não sei o que aconteceu aqui. Tá. Se você deixar I'm going to speak in English so that Stephanie can understand as well. Vou falar em inglês para a Stephanie também entender. Se você clicar o globo, desligar o globinho da tradução, você vai ouvir tudo que está sendo dito. Se você precisar da tradução, você precisa clicar ali no inglês ou português. Mas se você clicar ali, você não vai ouvir os outros idiomas. Então, às vezes, se você não conseguir ouvir, Okay. Vou repetir de novo, então. No, just the last bit. Marilena, maybe you can ask in English. Sim. olha, melhor talvez você falar em inglês, que aí as pessoas podem ouvir. Eu não estou escutando quase vocês aqui. Come on, ask the question. Pode perguntar. Eu não estou escutando, então eu estou adivinhando o que vocês estão falando. Mas eu vou falar, porque aqui me está falando que, me dá para escutar, não é? Bom, eu não estou escutando vocês, então eu não entendi muito bem o que aconteceu. Mas eu vou repetir a pergunta, então, senão eu faço em inglês depois. A questão inicial era mais uma reflexão de que, geralmente, é uma questão de vontade política também dos estados e dos governos, não é? De fazer esforços por políticas que protejam o meio ambiente, que ajudem na transição energética e que ajudem a superar as questões da mudança climática. E isso significa, então, que o executivo, os governos deveriam ter também vontade política de ter essas políticas, não é? Que se refletem muitas vezes a partir dos seus bancos de desenvolvimento, dos seus bancos nacionais. Como fazer quando essas duas questões não estão muito bem alinhadas, não é? E quando não existe uma questão ou uma vontade política, ou não existe talvez poderíamos falar, um convencimento de que esse processo é importante. Não é? Então, como uma primeira reflexão, que além de todo o papel dos bancos, os bancos têm que ter também uma vontade política que está refletida a partir das políticas do Estado, as políticas dos governos, sobretudo. Então, essa é uma das primeiras, talvez, reflexões também, que eu acho que é interessante um pouco... Would you like me to react to that? Você quer que eu comente sobre isso? No, I think it's a very important point. Sim, eu acho que é muito importante, sim. I don't want to hear the translation, actually. Eu não quero ouvir a tradução. Sim, já desliguei. Eu acho que é muito importante, é um ponto importante. Eu acho que o Banco de Desenvolvimento tem que ter um mandato específico. Se ele tiver uma linha de mandato específica e clara através dos governos, isso vai prover uma ligação entre as políticas de governo e as implementações de políticas pelos bancos de desenvolvimento. Então, um dos problemas em alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, é que os governos, quando eles mudam, geralmente eles mudam de ideologias. Então, eles têm visões diferentes sobre qual seria o papel do Banco de Desenvolvimento. Então, se o governo vai mais para a esquerda, ele aumenta o papel do Banco de Desenvolvimento, dá mais responsabilidades, mais recursos, mas se vem um governo mais da direita, isso é o contrário que acontece. Então,
diminui a escala do Banco de Desenvolvimento e também as ações específicas para implementação de políticas específicas. Então, no Chile tivemos um exemplo, nós tivemos também questões de setores específicos, investimentos específicos que eram apoiados por governos de centro-esquerda, mas quando veio um governo mais de direita, houve o desmonte dessas políticas e desses processos e todas as implementações que estavam em curso. Mas se olharmos para o Banco de Desenvolvimento alemão, há uma continuidade maior nas políticas do Banco de Desenvolvimento e no seu mandato. Então, eles se comportam de forma semelhante, independente dos governos executivos. Então, é pensado para que geralmente haja uma continuidade. Isso gera estabilidade, não só para o Banco de Desenvolvimento, mas também para o setor privado. Então, no Chile, quando pensamos nas possibilidades de ter talvez um órgão que seja um órgão mais estratégico para o Banco de Desenvolvimento, e o presidente será apontado por períodos mais longos. Isso é uma tentativa do governo de dar um pouco mais de independência ao Banco de Desenvolvimento, mas você precisa de um compromisso dos governos, o governo daquele momento, para dar os investimentos e facilitar as atividades do Banco de Desenvolvimento, valorizar o banco pelo instrumento que ele é. Então, acho que é um ponto muito importante. Não, acho super importante. Muito obrigada. Eu vou fazer aqui outras perguntas mais específicas que estão aqui, que a plateia colocou. Eu vou começar com uma... alguns estão perguntando experiências especificamente pós-pandêmica na direção da recuperação pós-pandemia, recuperação econômica, com financiamentos sustentáveis. A gente escutou aqui bastante a experiência da Alemanha, a proposta da Alemanha, um pouco de uma recuperação verde. Você poderia contar-nos um pouco sobre essa experiência, nessa ideia de pós-pandemia, recuperação, transição verde, financiamentos verdes, e que nos espera para o futuro, de alguma maneira? I think it's a very, very important question. I mean, policymakers all talk about building back better. Uhum. They say we have to support a recovery, and it has to be a better recovery, greener one. But, in practice, is it possible to do that when, particularly last year, when Na prática, sabemos que é impossível, pois ano passado vimos companhias à beira da falência e muitas pessoas perdendo seus empregos. Então, em alguns casos, os governos e os bancos de desenvolvimento priorizam as camadas que mais precisam. Mas alguns realmente introduziram uma obrigação de projetos verdes. Por exemplo, na Alemanha, uma companhia aérea que estava em uma situação ruim, ele foi cedido empréstimos sob a condição de adotar mais iniciativas verdes. No Brasil, acho que houve um caso parecido também, mas não houve a condição de projetos verdes. Não houve essa condição imposta. Então, temos o caso do Banco Europeu de Investimentos. Banco Europeu de Investimento. Também tem casos que são muito complexos e híbridos, tipo o Banco de Desenvolvimento Chinês. Eles fazem eles apoiam muitos projetos verdes, mas apoiam muitos projetos para iniciativas de energia baseada em carvão, que é a mais poluente que existe. Então, temos esses projetos
híbridos que não sabemos em que direção vão acabar indo. E o ganho que será obtido no final vai depender muito das políticas que serão ditadas. No cenário europeu, temos o Plano Juncker, como é conhecido, que envolvia dar suporte às empresas e aos empregos, mas quando as coisas melhoraram, eles mudaram para ambições mais estruturais, tentando mascarar um pouco essa transição verde. Então, podemos ver, talvez, agora com as economias se estabilizando, apesar dessa nova variante, podemos ver atitudes mais estruturais em direção ao apoio dos setores verdes, não apoiando qualquer atividade. Acho que é um dilema de verdade. E a retórica é mais fácil do que a prática. É muito mais fácil falar que vamos ser completamente verdes do que realmente o ser. E também, nessa discussão internacional, temos muita ênfase no chamado desenvolvimento sustentável, que é a implementação das metas da ONU, limpar água, criar empregos, mas existem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E é muito difícil para que esses bancos de desenvolvimento consigam implementar 17 políticas. Então, eles se perguntam como que pode ser feito. Precisamos ter cuidado com o foco, priorizar o que realmente é importante para o país. Seriam os empregos, seria a transformação verde, e então condensar isso em alguns objetivos mais fáceis. Isso vai depender da coordenação das políticas do governo, dos gastos do governo, do setor privado, de tudo isso com que o Banco de Desenvolvimento se envolve. Super obrigada. Queria fazer um comentário que você discutiu sobre o Banco Chinês, e se a gente vê a experiência aqui no Brasil, por exemplo, é um dos grandes financiadores de energia solar e energia eólica. De fato, um dos grandes investidores em energia no Brasil. Mas, ao mesmo tempo que financia a eólica e solar, financia termoelétricas a carbono ainda. Então, você estava falando de um sistema híbrido, mas é um sistema que é um processo de transição, talvez, essa esperança que nós temos, que deixe de financiar esse tipo de energia, que é baseada no carbono. Mas aí tem um elemento interessante que a gente poderia discutir, que é sobre o ganho, sobre o lucro, não é? Que as empresas, que os bancos também é interessante esse financiamento, não é? Então, como fazer essa transição, na verdade? Mas, bom, esse é um comentário, esse é o comentário. Eu queria terminar aqui duas perguntas, que estamos um pouco avançados do tempo. E a Andrea também tem uma pergunta aqui. Eu só vou fazer aqui duas perguntas, e depois vou passar a palavra para a Andrea. A primeira é que tem muitas questões, e essa é uma das grandes preocupações brasileiras, sobre impactos no meio ambiente, não é? Então, muitos financiamentos, mesmo eles direcionados para a transição energética, acabam gerando impactos socioambientais, mesmo com a ideia de que os financiamentos são verdes. Então, como trabalhar esses impactos, como minimizar, talvez, esses impactos, pensando que, na verdade, não é única exclusivamente o financiamento, mas é também o todo, não é? É o projeto também que não gera esses impactos socioambientais. Isso
porque para nós, e bom, eu acho que para o mundo inteiro, mas é uma grande discussão aqui no Brasil, que mesmo muitos financiamentos, por exemplo, para energias eólicas, ela tem trazido muitos impactos também para comunidades tradicionais e muitos impactos, sobretudo, para as populações que vivem perto desses investimentos. E o segundo que eu queria trazer aqui, é muito específico, mas eu acho que é muito interessante. Nós temos aqui o secretário de Planejamento do Rio Grande do Sul, que é um estado brasileiro, e ele está perguntando uma questão que é muito específica, mas que eu acho relevante, que ele traz o exemplo do Brasil, falando que o Brasil tem o Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES, mas tem muitos bancos regionais em cada estado, também de desenvolvimento, subnacionais, poderíamos falar, não é? Então, o que ele está perguntando, se tem experiências ou se tem modelos de articulação e de coordenação institucional de políticas entre os bancos nacionais e os bancos regionais para coordenar esforços e para potencializar, obviamente, estes financiamentos. E eu terminaria por aqui. Não sei, Andrea, se você quer agora, ou Stephanie, você quer responder essas duas perguntas e depois passamos a Andrea e aí já podemos fazer um fechamento final. André? Oh, sorry. Should I do it in... Desculpa. Quer que eu faça em português, Stephanie? Você está acompanhando? Tudo bem, eu estou ouvindo a tradução. Eu posso falar em inglês, não tem problema. Então, a pergunta é sobre o que você falou da taxonomia da União Europeia. E uma coisa que estamos pensando aqui na rede de Monnet é essa colaboração entre a União Europeia, ou nesse caso no Banco Europeu de Desenvolvimento, e o Banco Europeu de Investimento, e a América Latina. E até que ponto há itens nessa taxonomia que precisariam ser adaptados para os bancos de desenvolvimento da América Latina? E também para uma colaboração, pois o Banco Europeu de Investimento tem recursos não só na Europa, mas pelo mundo inteiro. Então, quais são as questões dessa taxonomia que precisamos explorar mais para entender as diferenças? Porque temos várias economias aqui na América Latina, como Brasil e até Venezuela, que dependem muito de indústrias e exportação de combustíveis fósseis. Então, temos esses setores específicos que precisariam ser levados em conta. Então, quais questões você acha que poderiam vir à tona na discussão dessa taxonomia? Obrigada. Bom, eu vou começar agora pela última. Eu acho que isso é uma questão difícil e complicada. A taxonomia da União Europeia não foi definida pelo BEI, mas pela Comissão Europeia. É um livro desse tamanho, que eu preciso confessar que eu não li. Então, eu acho que seria um exercício bem interessante para pegar os europeus que ajudaram a desenvolver essa taxonomia, trabalhar com os brasileiros e pensar o que poderíamos adaptar dessa taxonomia e se aplicar ao contexto do Brasil ou da Venezuela. Em países como a Venezuela, além de todas as questões que tem enfrentado, também como a Nigéria ou outros países da África que possuem riquezas de gás natural ou petróleo, ou a Colômbia também, que possui bastante combustível, os países continuam fazendo isso. Temos essa demanda estrangeira à medida que
as usinas de carvão vão sendo desligadas, eles precisam de alternativas. Então, acredito que são países que vão passar por uma transformação estrutural maior ainda. Não acho que é só botar energia solar, mas é o caso de descobrirem outros produtos que possam exportar. Talvez algo baseado em serviços de agricultura mais sofisticada, algo que possa substituir esse declínio que inevitavelmente virá na transição para uma economia verde. Eu acredito que também temos muito uso de cobre e lítio em carros elétricos. Então, o Chile e a Argentina são países que têm uma vantagem nesse aspecto. Mas acredito que há outros setores que também são de alto interesse, como o de hidrogênio verde. E esses países têm uma vantagem comparativa que pode ser explorada. Então, pensando em todos esses setores que estão comprometidos com essa nova direção, com o transporte elétrico, nós temos esse uso em geral, digamos. É uma boa maneira de se pensar no futuro e talvez se fôssemos adaptar essa taxonomia, seria interessante pensar em como seria adaptada para as necessidades locais, mas ainda poderemos usar alguns critérios gerais, como diminuir a intensidade de carbono nos diferentes setores. Talvez os próprios setores possam mudar, mas acho que seria um diálogo muito interessante. Poderíamos começar com os bancos de desenvolvimento. Talvez o BI poderia ter um diálogo com o BNDES. E eu acredito também que os bancos de desenvolvimento internacional também têm um papel importante nisso, mas e talvez a gente tenha que pensar de forma um pouco menos ambiciosa, em escala menor, também para acabar com o aumento da temperatura e também para pensar nas empresas locais. Quando a gente também fala daquele termo do Green Steel, tipo um roubo verde, que acontece às vezes no Brasil. E a gente tem que pensar em projetos que sejam mais sustentáveis. E também pensar nos mercados internacionais e também lidar com a questão dos preços desses desenvolvimentos. Então, a questão anterior era o impacto no meio ambiente. E eu acho que você falou também sobre energia eólica. Eu tenho aqui, eu consigo ver a planta de energia eólica ali, as hélices, e tem pessoas que reclamam sobre isso, e você pode colocar isso no meio do oceano. Eu não vejo problema em ser algo offshore, e até mesmo dentro, aqui nos campos, você pode discutir que pode tirar espaço para a agricultura, mas há sempre trocas que acontecem. Lógico que há impactos ambientais negativos, por exemplo, o uso do lítio e o uso das extrações. Então, acredito que sempre vão existir trocas que têm que ser resolvidas e discutidas. E acredito que a primeira pergunta, eu acho que eu não entendi muito bem, porque a gente teve alguns problemas com a tradução e o áudio. E será que era sobre as atividades do Banco de Desenvolvimento da China no Brasil ou na própria China? Não entendi. Em Brasil. Brazil. Okay. Yeah, I mean, I think that Sim, eu acredito que os chineses têm
digamos, uma linha dupla, que uma é muito boa, que é apoiar, e a outra não é muito boa. Por exemplo, a China e a Índia, as suas reservas energéticas, elas dependem muito do carvão. Quando eu visitei o novo Banco de Desenvolvimento, o vice-presidente da China, ele queria me mostrar uma usina de carvão limpa. E eu não quis ir porque eu achei que era meio inconsistente falar de carvão e limpo. E podemos pensar que, por conta da distribuição dos recursos, eles estão modificando, mas eles ainda estão investindo em usinas de carvão na China. E isso é algo ainda recente. E um dos problemas na COP, nas últimas horas, é que eles ainda estavam mudando o texto ali. E a questão era um conflito entre os indianos e chineses com o texto. E havia uma pressão desses países, porque eles não têm muito. Nós temos ali um conflito entre países que não dependem muito de carvão e combustíveis fósseis e os que dependem ainda. Então, nós temos a China, que quer continuar a utilizar o carvão, e na perspectiva deles, não é consistente com diminuir as emissões de carbono. Isso também depende de país em país. O Brasil, por exemplo, não precisa aceitar algumas das investimentos da China para usinas de carvão, porque o Brasil não precisa. E eles podem falar, olha, nós temos interesse em investimentos para energia solar e eólica, mas não queremos investimentos para usinas de carvão. Então, precisamos pensar sobre isso. E eu acredito que era basicamente isso, né? As perguntas. Muito obrigada, Stephanie. Eu acho que foi muito, muito bom. Não podíamos terminar melhor o ano que com sua presença e estar aqui conosco hoje. E acho que foi um fechamento maravilhoso para a nossa série sobre discussões sobre bancos de desenvolvimento e qual é seu papel, na verdade, na recuperação e na transição. Queria agradecer muito a Andrea pela facilitação e pelo apoio e articulação com a Rede Monet. Agradecer a todos os presentes, todos que estão aqui conosco. Lembrar que esses debates eles ficam gravados e ficam no canal do BPC, do YouTube, que podemos publicizar para todos. Agradecer de novo a tradução, aos tradutores e a toda a equipe do BPC. Desejar a todo mundo boas festas, na verdade, já que estamos chegando ao nosso final desses webinários de 2021 e esperar que no próximo ano nos encontremos de novo. Então, muito obrigada de novo, Stephanie. Foi muito, muito bom ter você aqui conosco. Esperamos que outras oportunidades a gente também possa estar juntos. Well, thank you very much for the invitation. Muito obrigada pelo convite, pelas perguntas excelentes. Eu aprendi muito. Então, foi ótimo. Obrigada, Andrea, de novo. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Ciao, ciao. Have a good. Tchau, tchau. Ciao.